Essa segunda carta de Pedro, ela foi escrita entre os anos 65 e 67 depois de Cristo. Pedro está perto da sua morte, muito provavelmente em Roma. Pedro tem como tema principal, a meu ver, ele está aqui falando sobre o verdadeiro conhecimento. Se você ler, você vai ver que Pedro toda hora enfatiza essa ideia do verdadeiro conhecimento, contrapondo com o falso conhecimento. No versículo 12 do capítulo 1, Pedro ele afirma que aqueles crentes, esses discípulos, essa comunidade de fé, eles estavam fundamentados na verdade, eles já conheciam a verdade. E Pedro fala para eles a necessidade de lembrar daquilo que eles já conheciam, de toda hora trazer a memória para não errarem por negligenciar a mensagem que os havia alcançado. Caminha mais um pouco e Pedro, no versículo 16 a 18 do capítulo 1 ainda, Pedro ele vai dar aos seus leitores a fundamentação da sua fé e dos seus ensinos. E Pedro aqui, ele tem na sua mente o vislumbre de quando ele desfrutou do momento da transfiguração. Versículos 16 a 18, Pedro, é fantástico esse texto, quando Pedro ele vai dizer, olha, aquilo que nós cremos, aquilo que nós ensinamos, não são fábulas engenhosamente inventadas. Não é uma coisa que nós pensamos e pensamos com muito cuidado, então criamos a partir de nós mesmos e entregamos para vocês. Não é isso. Quando lhes falamos a respeito do poder da vinda do nosso Senhor, diz Pedro, ele diz que eles foram testemunhas oculares da sua majestade. Pedro aqui, como eu disse, ele está na sua cabeça com o vislumbre ainda do Monte das Oliveiras, do Monte da Transfiguração. E depois de falar isso, então, nós chegamos no texto em que eu mencionei, versículo 19 do capítulo 1, onde Pedro sai da ideia da experiência e ele vai falar um pouquinho mais sobre o que é esta palavra que fundamenta a mensagem que Pedro apresenta. E aí no versículo 19 nós lemos assim: assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Pedro, como eu disse, ele sai da experiência visual, de ser uma testemunha ocular do que aconteceu no Monte das Oliveiras, e passa para a palavra dos profetas. Ele se volta para o Antigo Testamento, que ele está dizendo, olha, tudo que eu prego, tudo que nós ensinamos, está fundamentado naquilo que os profetas ensinaram, naquilo que Deus falou durante muitos anos, através de servos fiéis. O que eu falo não é fruto só da experiência que eu tive. Essa experiência é muito importante e válida, mas não é apenas na experiência que está embasado o meu ensino. Não é apenas na experiência que está proposto tudo aquilo que eu ensino para os irmãos. Pedro, ele não sustenta a sua fé e seus ensinos apenas por uma experiência. Isso deveria nos fazer refletir muito aqui já nesse ponto. Porque a experiência, eu costumo dizer que é uma coisa difícil de refutar. Você certamente teve muitas durante a sua vida. Até mesmo, talvez, eu não sei você, eu me converti aos 16 para 17 anos. E eu tive muitas experiências nesse aspecto religioso, antes mesmo de conhecer a Jesus. E como é que você refuta uma experiência? A questão é que muitos têm basado a sua vida, a sua fé, apenas na experiência. Pedro diz, olha, eu tive uma experiência que marcou a minha vida, mas essa experiência ela está de acordo com aquilo que os profetas diziam, de acordo com aquilo que o Antigo Testamento diz. Nisso ele nos ensina que qualquer experiência, ela precisa encontrar respaldo nas Escrituras. Experiência por experiência, ela não tem valor algum para fundamentar a nossa fé. Experiência, ela precisa encontrar a base também nas Escrituras, e por isso Pedro diz, temos ainda mais firme a palavra dos profetas. E ter firme significa ter um solo muito firme, muito rígido, sobre o qual nós podemos construir algo. Nós estamos aqui todos reunidos porque essa estrutura está construída sobre algo firme, e por isso nós temos segurança de estar aqui. Pedro está dizendo que a palavra dos profetas é o solo firme sobre o qual ele deposita sua fé, ele pisa, ele fundamenta os seus ensinos.
não é em algo criado, não é em algo que muda, não é em algo que daqui a pouco não serve mais. Os judeus, eles, você sabe, criam no Pentateuco, eles criam nos ensinos dos profetas. E Pedro está dizendo que a autoridade dos seus ensinos provém das Escrituras. Pedro não fala na autoridade dele mesmo. Pedro não está dizendo, olhem para isso que eu digo, vejam quão importante é isso que eu digo. Eu tenho certeza que o Lucas, quando está aqui, ele não diz, olha, prestem atenção na minha palavra. Porque a autoridade está sobre esta palavra. E é nessa direção que Pedro está caminhando aqui. Dizendo que os ensinos do Antigo Testamento dão sustentação para os ensinos dos apóstolos. Então, construímos, fundamentamos a nossa fé, os nossos ensinos, na verdade das Escrituras que não mudam. A igreja, nós, essa comunidade de discípulos, não estamos aqui reunidos porque algo acontece nesse lugar a cada domingo que nós podemos experimentar apenas com base em emoção. Não. Nos reunimos domingo após domingo porque estamos fundamentados nessa palavra e nos reunimos pelos ensinos dessa palavra, para nos alimentarmos desta palavra, para termos a nossa vida conduzida por esta palavra, porque a igreja é uma comunidade de discípulos que fundamenta a sua fé nesta verdade, na verdade da Escritura. Não por experiências, não por programas, não por agitações, não é isso que fundamenta a fé daqueles que são a verdadeira igreja. Mas é esta palavra, é a Sagrada Escritura. É por isso que Pedro diz aos seus leitores que eles farão bem se a ela prestarem atenção. E a ideia de prestar atenção aqui é como um comandante de um navio. Ele está conduzindo o navio e ele tem um ponto fixo lá que nós chamamos de farol. Se ele tirar os olhos daquele ponto fixo, o navio fica à deriva, ele pode ser lançado nas pedras, ele pode naufragar. O que Pedro está dizendo é que os verdadeiros discípulos, a verdadeira igreja, eles mantêm o tempo todo os olhos fixos na Escritura, eles não tiram seus olhos da Escritura, porque sabem que se desviarem os olhos da Escritura, eles vão se perder, eles vão esfriar, eles vão se deixar levar por contos, por fábulas, por coisas que parecem ser Escritura, mas que não são Escritura. A verdadeira igreja vive o verdadeiro evangelho porque mantém fixos os olhos nesta palavra. E é isso que Pedro está dizendo, que eles farão bem se aqui mantiverem os seus olhos fixos. Ao contrário do que Pedro enfrentava no primeiro século, aqui os falsos mestres estão apresentando ensinos e dizendo, olha, isso aí que vocês aprenderam dos apóstolos, deixa de lado. Ou ao contrário, como a gente vê, por exemplo, na carta que Paulo escreve às igrejas da Galácia, qual era o problema ali? Estão dizendo, olha, é legal, vocês podem manter a fé de vocês em Jesus Cristo, mas, porém, logo, todavia, conquanto se circuncidem, adotem a nossa dieta religiosa, o nosso calendário religioso. Vocês não precisam abrir mão de Cristo, mas isso era algo muito comum no primeiro século. Nos nossos dias, o que nós vemos são falsos mestres, falsas igrejas trazendo ensinos que dizem ter por base a Escritura Sagrada, mas que não se sustentam pela Escritura. Pregam um Cristo que a Bíblia não apresenta. Seus ensinos são fruto apenas dos seus desejos. Mensagens de autoajuda, mensagens de inclusão sem restrição, mensagens que afagam o ego e fazem-nos sentir as melhores pessoas do mundo. Por esses dias eu conversava durante um café, eu gosto bastante de tomar café, tá, irmãos? Com uma pessoa, e a gente estava nesse ponto da conversa, de pensar quem somos e, olha,
Mas será, Carlos? Será que é assim? Será que nós somos tão maus assim? Será que realmente quando a gente escuta que a gente é bom, que a gente é legal, será que isso não tem um pouco de razão? Eu falei, então me explica o que Paulo diz em Romanos 7. Quando Paulo diz, eu sei que bem algum habita em mim. Nenhum. Isso é na minha carne. Não tem nada de bom nessa carne. Mas nós temos andado e visto cada vez mais pessoas tentando fazer nos enxergar melhor do que somos. E um argumento que eu vi uma vez foi, poxa, a pessoa trabalha e certamente os irmãos aqui têm suas demandas diárias. E aí quando ela chega domingo na igreja, ela escuta o pastor dizendo que ela é pecadora. Ela precisa ouvir algo para dar ânimo. Falei, então ela não tem que ouvir a Bíblia. Porque a Bíblia não foi escrita para nos dar ânimo, mas para mostrar quem somos. Este é o único livro, é a única palavra que nos confronta. Eu gosto de ler. E leio muito. Esta é a única palavra que nos confronta. Nós não podemos tirar os olhos dela. Não podemos abraçar essas mensagens que se dizem Escritura, mas que não são Escritura. Precisamos manter os olhos fixos nessa verdade. Se mantivermos os olhos fixos nessa verdade, Pedro diz que ela será como uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. É assim que ele termina o verso 19. Se o meu horário estiver acabando, você me avisa. Eu gosto de viajar de carro e gosto de sair bem cedo, umas 4 da manhã. Minhas filhas não gostam muito, mas quem dirige sou eu. Então fica fácil de vencer essa... Se você gosta de viajar, você já viu, você está na estrada, você vê o sol nascendo. Antes de ver o sol, você vê aquele clarão aparecendo. E chega o ponto, então, que o sol toma tudo. É mais ou menos essa a imagem que Pedro tem aqui em mente. Ele está dizendo que esta palavra, ela aponta para essa luz que vai tomar a tudo, que é o próprio Cristo na sua volta. Por essa palavra nós temos um vislumbre, nós desfrutamos, ainda que não completamente, mas esta palavra aponta por Cristo que veio e que voltará para nos buscar e que tomará plenamente todas as coisas. É isso que Pedro está dizendo quando ele fala que a estrela da alva vai nascer. É a Escritura que é a luz que nos conduz nesse mundo de trevas e aponta para a volta de Cristo. O Cristo que nós conhecemos, ainda que em parte, nós conheceremos plenamente na sua vida. E é assim que a estrela da alva vai nascer nos nossos corações. Por isso nós precisamos andar conduzidos e iluminados pela palavra de Deus. Até que Cristo volte. Até que Ele traga a luz sobre todas as coisas. Até que nós não tenhamos mais, não precisemos mais lutar contra o pecado que habita em nós e que está na nossa carne. Chegamos nos versos 20 e 21. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Pedro agora passa a falar da origem dessa palavra, que deve nortear toda a nossa vida, que deve conduzir cada passo que dermos. E a primeira coisa que ele diz é que a Escritura não provém de interpretação pessoal. Ela não vem de um entendimento dos próprios autores. Ela não partiu do próprio homem. Ela não é fruto do discernimento unicamente humano. Ela não surgiu porque algum autor resolveu, deixa eu fazer algo legal que daqui a alguns anos alguém vai olhar. Não. A Escritura tem origem no próprio Deus. E é por isso que ela tem poder para transformar. A Escritura nos transforma porque ela procede do próprio Deus.
ela é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus. E aqui nesse ponto a gente precisa entender, então, que como ela é a palavra de Deus, como ela procede do próprio Deus, a interpretação dessa escritura não se dá apenas por quão acadêmicos nós somos. Eu gosto muito de estudar, querido. Mas eu tenho plena convicção de que a interpretação dessa escritura não se dá apenas por uma exegese muito bem feita, por uma hermenêutica muito bem feita, por um olhar histórico, do contexto histórico-cultural muito apurado. Essa escritura transmite vida e a sua interpretação está diretamente ligada a nos relacionarmos com o Deus dessa escritura. Sem nos relacionarmos com o Deus da escritura, isso aqui será apenas intelectual. Não haverá transformação. Nós vamos saber falar meia dúzia de versículos, vamos saber refutar meia dúzia de ideias, mas nossa vida não será transformada por esta palavra. Igreja, essa comunidade de discípulos que somos, são pessoas que se relacionam com Deus da Escritura e por isso se relacionam diretamente com essa Escritura, têm sua vida conduzida por essa Escritura. Porque ela não provém de interpretação pessoal. Na Escritura Deus se revela. Por isso a Escritura contém vida e autoridade. Pedro, ele é categórico em afirmar, jamais. E a ideia aqui é, em nenhum momento da formação da Escritura, a vontade dos escritores prevaleceu. Jamais a profecia teve origem na vontade humana. Como eu disse, você percebe como a Escritura nos confronta o tempo todo? Pensa comigo, se fosse você, vou escrever uma Bíblia, os seus pecados seriam refutados? Se alguém me escolhesse para escrever algo e dissesse, olha, o que você escrever vai ter autoridade, os meus pecados estariam liberados, não seria pecado mais. Por que eu vou lutar contra eles? Eu que estou escrevendo. Se essa escritura tivesse origem na vontade humana, ela certamente não nos confrontaria tanto. Ela certamente não nos chamaria o tempo todo a uma mudança. Jamais essa escritura teve origem na vontade humana. Foram homens. Foram sim homens. E às vezes parece que a gente tem uma certa dificuldade com isso. Quando alguém chega e diz, olha, mas aquele livro de vocês lá foi escrito por homens. E foi. E não há nenhum pecado nisso. E nós não precisamos nos sentir constrangidos ou acuados quando alguém vier com esse argumento. Foram homens. Mas homens impelidos, homens conduzidos por Deus, pelo seu Espírito. Eles foram impelidos pelo Espírito Santo e impelir a mesma ideia do vento soprando um navio. O teólogo Stimacher, ele diz que o Espírito Santo, ele usou os seres humanos com seus talentos e visões, suas peculiaridades e características, protegendo-os do pecado e do erro. Assim, o texto é claro nesse ponto. Na redação das Escrituras, o homem é passivo e o Espírito é ativo. Essa Escritura, que não teve origem na vontade humana, é essa Escritura que fundamenta a nossa fé. É essa Escritura que nos conduz como igreja. É essa Escritura que nos conduz como comunidade de discípulos salvos, alcançados pela graça de Deus, justificados por Ele. É essa Escritura, e por isso eu quero terminar dizendo para você que uma igreja verdadeira é a comunidade daqueles que foram chamados por Deus. Esses que são chamados por Deus, que são a habitação do seu Espírito, são chamados de discípulos e estão fundamentados nos ensinos da Escritura. Nós não vivemos como igreja com base em qualquer outro ensino, com base em qualquer outro livro, com base em qualquer outra ideia, com base apenas em uma experiência que não encontra respaldo na Escritura. Não. Nós conduzimos a nossa vida pelo ensino da Escritura. Que Deus abençoe essa amada igreja. Que vocês permaneçam fiéis
com a alegria de servir ao Senhor e fundamentados nessa Escritura. Que em cada momento, seja comemorando 1 ano ou 6, como o Lucas colocou aqui, ou se nós estivermos juntos, vocês comemorando 10, 20 anos, o tempo que o Senhor conceder a cada um de nós, que vivamos fundamentados e dirigidos por essa palavra. Nada além desta palavra. Quero orar com você, já te agradecendo a Lucas, aos irmãos por essa oportunidade, por esse privilégio, pedindo que o Senhor abençoe a cada um de vocês, conduza a cada um, e que nós caminhemos juntos, servindo a esse Deus que nos chamou, servindo de acordo com a sua palavra.